Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Eu faço parte do Centro Espírita Seara de Luz e a convite aqui da nossa amiga Márcia, do Grupo do Semeador, vim trazer aqui algumas considerações sobre um tema muito delicado, mas que foi sugerido para trato com o grupo da família, que diz respeito ao aumento da violência doméstica nesse período de isolamento e de distanciamento social. Embora a gente não tenha uma militância na nossa área de atuação, né, na advocacia, muito voltada para as relações dessa natureza, mas a gente tem, de certa maneira, por trabalhar com a área de direito de família, a gente tem uma certa aproximação com o tema e, eventualmente, né, lidamos, infelizmente, com algumas situações nesse sentido. A questão maior que nos chama a atenção não é que somente o aumento tenha se notado nesse período, né? A gente tem várias matérias aí pelos jornais, é possível você pesquisar o tema na internet e observar matérias de 1 dia, 2 dias, 10 dias atrás, informando que em todo o mundo nós estamos tendo aumento de situações dessa natureza, de violência doméstica, de agressão contra mulheres, agressão contra crianças, idosos. E não seria diferente, infelizmente, na nossa realidade social aqui no Brasil. Então, nós vamos tentar falar aqui sobre algumas motivações para que isso tenha se estabelecido e também propor, dentro do que é possível realizar, formas de nós amenizarmos as questões relacionadas a essa situação de violência. Porque, em verdade, a violência em si, ela não se origina de maneira gratuita, pura e simplesmente. Não é alguém mau ou agressivo que agride uma pessoa indefesa e não tão agressiva quanto. A gente precisa analisar, de uma maneira muito mais ampla, que as situações, ou as situações de violência, de uma maneira geral, elas se estabelecem pela troca. Por uma troca de impropérios, né, de xingamentos, por uma questão de ignorar a existência do outro. Então, assim, apesar de nós observarmos a questão da violência no sentido de proteger a vítima, e isso é perfeito, nós não estamos falando aqui que não seja, é preciso também, e já que nós estamos, né, numa casa espírita, e propondo também, dentro da dinâmica do Evangelho de Jesus, analisar as situações do nosso cotidiano, a gente não quer que faça a mão na cabeça do agressor ou da agressora. O que a gente está querendo propor aqui é reflexão em torno do que leva ou que pode motivar essas situações de violência nos lares. A verdade é que as nossas relações sociais, de uma maneira geral, são pautadas muitas vezes ainda nos discursos de agressão, na imposição de força, né, da vontade de alguém que se acha melhor ou maior ou mais forte do que o outro. E mesmo quando a gente já está convivendo nesse nível de civilização, a gente ainda lida com, digamos assim, a nossa herança animal presente ainda em alguns comportamentos nossos. Para termos a nossa opinião prevalente, né, se estabelecendo acima das opiniões alheias, muitas vezes a gente desmerece, desprestigia, quando não diminui mesmo a figura do outro, a sua importância, o seu papel na relação, na vida, na família. Isso a gente faz no trabalho, a gente faz no convívio na escola, a gente faz no convívio entre os amigos, entre as inimizades e, infelizmente, ainda praticamos isso nos nossos lares. Se a gente analisar um pouco das nossas convivências enquanto irmãos, a gente vai ver que as nossas brigas baseavam mais em quê? Né? Em um querer ter a sua vontade atendida do que o outro. E a gente ia, né, para as vias de fato, digamos assim. Íamos para as agressões físicas, para as agressões verbais. E se a gente não tiver um olhar mais delicado em torno dessas situações, o que é que vai acontecer? Nós vamos levar também essas heranças, esses comportamentos para as nossas vidas em família. Isso quando nós, então, constituímos relações de família. Temos filhos, temos um marido, uma esposa, que estão ao nosso lado e que, eventualmente, podem estabelecer com a gente esse tipo de relação mais íntima. E quanto mais íntimo, menos as máscaras se fazem presentes nos nossos comportamentos. Mas nós nos mostramos ao outro da forma como somos.
para o agressor, a gente vai sempre observar que na grande parte dos casos, se não a maioria, se não todos os casos, a gente vai observar que a figura do agressor se estabelece a partir de uma referência de agressão. Se ele não foi vítima antes, ele vivenciou relações de violência na infância, dentro da própria casa, com os próprios pais. Ele absorveu esse comportamento e assimilou de uma maneira que ele entende que agredir, subjugar o outro, né, violar os interesses, as atenções, a integridade do outro, é a melhor maneira para ele ter êxito, sucesso nas suas relações. E na familiar, então, é como se ele tivesse a carta branca para fazer isso. O que é muito importante salientar é que na situação em que nós estamos agora, é meio que impossível sair dos nossos lares, salvo aquelas pessoas que estão envolvidas, né, com as atividades essenciais. Então, quanto mais tempo em casa, mais tempo diante das situações que nos incomodam em casa, mais tempo diante das figuras que nos incomodam dentro de casa. E por essa razão a gente tem esse aumento dentro dessas relações. Então, essa seria uma das motivações. Uma outra motivação é que na ignorância, no desconhecimento dos fatos, existe, assim como existem pensamentos que julgam essa situação que nós estamos vivendo como nada demais, vamos ter também pensamentos que entendem que, numa situação como essa, em que todas as atenções estão voltadas para socorrer pessoas, para atender pessoas nos hospitais, para buscar recursos, remédios, cura para essa gripe, né, para esse vírus, a gente vai ter pessoas que vão achar que, porque isso está acontecendo, tudo está sendo, né, analisado com essa importância, o que eu fizer dentro da minha casa, ninguém vai procurar saber, ninguém vai saber. E com base nessa ignorância, desse desconhecimento, as pessoas acreditam que as redes de proteção, os sistemas de proteção que existem hoje, como a Maria da Penha, né, como o próprio Ministério Público atuando através das fiscalizações, das investigações sobre denúncias de maus tratos, vão deixar de ocorrer porque as pessoas não estão trabalhando, ou porque as pessoas estão isoladas, ou porque as pessoas estão evitando o convívio com outras, né, ou a relação com outras pessoas. Não é verdade. Não é verdade. Apesar de tudo, a gente tem os sistemas de proteção à vida, de uma maneira geral, isso não se refere só aos hospitais, mas todo o sistema social que visa preservar a vida, que é um valor maior da nossa sociedade, está em perfeito funcionamento. Claro, respeitando as limitações que são peculiares, mas em nenhum momento deixando de atender denúncias, de apurar fatos, de analisar situações, de investigar e, quando necessário, em situações de flagrante mesmo, de realização da violência, da prática da violência, tomarem as medidas policiais cabíveis, né, a prisão, a apreensão das pessoas, o afastamento dos lares e etc. Na nossa experiência particular de profissão, nós temos casos, inclusive, que as medidas protetivas estão ativas e se mantiveram até mesmo nesse período de pandemia. Então, a gente diz que é ignorância porque é a falta do conhecimento. Achar que, na situação em que nós nos encontramos, tudo está parado em detrimento da busca pela preservação das vidas. As coisas estão funcionando dentro do possível, né? Então, a gente tem isso como motivação. Como não justificar, mas buscar compreender a forma do outro agir, a gente vai entender também que essa situação de isolamento nos oprime de uma maneira absurda. Porque, observe, se você está empregado, você está submetido, talvez, a um regime de trabalho, ora em casa, ora na empresa. Eventualmente, o seu empregador, o seu patrão, optou por fazer a suspensão do seu contrato de trabalho. Isso lhe levou ao quê? A ficar em casa e receber, né, o recurso como uma espécie de seguro-desemprego, digamos assim, dentro de casa. Então, você está sem trabalhar, você está sem alcançar os recursos básicos que você precisa para sobreviver, por exemplo, porque eventualmente você já estava desempregado antes desse período de pandemia.
né? Como é que está a sua cabeça, vamos pensar dessa forma? Como é que está a cabeça, como é que está a emoção de um pai de família, de uma mãe de família, que é o provedor principal da casa, se não o único, né? Quem já desenvolve suas atividades e teve esse tipo de limitação nos últimos tempos, tem sofrido tanto quanto. A gente observa as situações de busca desesperada das pessoas, por exemplo, na questão do auxílio emergencial oferecido pelo governo, as filas, né, a perturbação mesmo de ansiedade, de preocupação, de não saber se vai ter acesso ou se não vai ter acesso a esse recurso. Vamos analisar, né, a cabeça dessas pessoas e vamos tentar nos colocar no lugar delas. Como eu estaria numa situação como essa? E se eu estiver? Né, vamos observar como é que está a nossa emoção nesse momento? Analise aí. Você que está, por exemplo, com seu emprego garantido, porém, recebendo um salário reduzido. Você que teve seu contrato suspenso, você que está no aguardo da parcela do auxílio, você que está aguardando ainda a aprovação desse auxílio emergencial. Como é que você está emocionalmente? Paciência faz parte da sua dinâmica nesse momento? Tranquilidade? Analise. Né? Tudo que a gente espera, ou a gente gostaria de ter, digamos assim, na nossa convivência em casa, é falta. Principalmente se a gente não tiver, digamos assim, uma base de suporte espiritual, emocional. Então, a gente tem aí, numa situação como essa, de isolamento, um monte de razões. Não estou dizendo que justifiquem, não. Mas para uma mente perturbada, né, para uma situação de desespero, nós temos essa condição aí para justificar, de certa forma, ou fazer com que o indivíduo, num estado de estresse muito grande, venha a praticar esses atos de violência e de agressão. Outro ponto diz respeito à falta de convivência nesse dia a dia nosso atribulado, em que o filho está na escola de manhã, nós estamos no trabalho, só chegamos à noite, vemos o filho dormindo, acordamos no outro dia, ele está dormindo ainda, e retornamos e convivemos eventualmente no final de semana, se convivemos. Não é porque no final de semana cada um tem as suas atividades de lazer. Às vezes é o pai que sai no sábado de manhã e só retorna à noite, que dorme o domingo todo, que não está em casa, que vai assistir o jogo no bar. Né? É o filho que está na casa do amigo, que está na rua brincando, que está no seu quarto, isolado no seu computador, jogando videogame o dia todo. A mãe que continua se desdobrando nas suas jornadas aí triplas, quádruplas de atividade, que no sábado aproveita para faxinar a casa, que no domingo aproveita para descansar, que no sábado, às vezes, está em outras dinâmicas fora da casa, está no centro espírita, está na igreja, né, está na sua casa de candomblé, onde quer que seja. Todos nós temos atividades sociais. E muitas vezes os nossos momentos de folga do trabalho nos levam a essas atividades. Agora observe em quantas delas nós temos inserida a convivência familiar. Do tipo, se eu vou sair para ver um jogo de futebol, vou levar meu filho, vou levar minha filha, vou levar minha esposa, vou levar, né, o meu marido, para um evento da igreja ou do centro, né? Em quais situações? Aqui no grupo da família, se a gente for considerar, tem a atividade que é paralela, né? Mães estão no grupo da família e pais, e filhos estão na evangelização. Há o convívio em casa, e até nessas possibilidades aí de realização da casa espírita, estão também em um certo nível de convivência, porque estão ambos numa mesma dinâmica de atividade, mas nem sempre é assim. E no momento como nós nos encontramos, a convivência familiar não é forçada, ela é obrigatória em razão de nós estarmos dividindo o mesmo teto. Só que nós nem sempre, nessa convivência, nos conhecemos ou nos toleramos quanto às nossas dificuldades individuais. Então, é mais provável que a mãe se estresse mais com o filho que antes ela não sabia que dava tanto trabalho para estudar em casa, com a filha, né? O marido talvez não tenha desenvolvido a tolerância para conviver com sua própria esposa
numa dinâmica de acordar de manhã, fazer as coisas de casa, refeições, arrumar a casa e à noite estar junto de novo. Então é muito tempo agora que sobra para que a gente vá se descobrindo uns aos outros, se conhecendo. Então, a primeira válvula de escape é fugir dessa dinâmica. Então, observe também se as discussões, as brigas por questões pequenas, e quando eu falo questões pequenas, são questões pequenas mesmo, é da toalha em cima da cama, ao prato sem lavar em cima da pia, ao lixo que não se jogou fora. Todas essas circunstâncias vão tomando um tamanho muito grande nas nossas relações. E são, muitas vezes, o combustível inicial, né, o rastilho de pólvora, para dar início a uma situação de agressão e de violência. Então, tudo isso é motivado pelo estresse, é motivado pela situação de trabalho, é motivado pelo desespero, né, porque enquanto não tivermos uma situação de cura efetiva, de vacina, a gente conta só com os resultados que nós vemos na TV. E junto com os resultados que nós vemos na TV, nós vemos também o número de mortos, o número de infectados, o número de pessoas internadas, a falta de recursos na rede pública de saúde para atender a todo mundo. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eu pegar, o que é que vai acontecer? Eu moro num apartamento de 2 quartos, como é que eu vou me isolar nessa casa? Eu não vou ter um banheiro individualizado para mim, minha família vai ficar assim, assado. Olha quantas motivações das nossas cabeças vão mexendo com a nossa emoção, vão nos deixando numa situação desconfortável e nos levando muitas vezes a situações de violência, de agressão. Porque a violência doméstica, a própria lei já vai estabelecer que já não é mais só a violência física. Então, as agressões verbais, morais, né, as perseguições dentro de casa, a diminuição da autoestima do outro, tudo isso vai ser entendido pela lei como violência, e nós, enquanto espíritas, né, ou enquanto estudantes do espiritismo, nós vamos percebendo que, de fato, são pequenas doses de violência diária, que vão provocando que mais tarde a pessoa diz assim, meu Deus, o que é que levou fulano ou fulana a agredir Beltrano? E a gente já pode compreender que, muitas vezes, a agressão física foi o auge, mas a situação de violência começou lá atrás, com a toalha em cima da cama. Né, que é a situação de, por exemplo, a gente está falando de violência doméstica, mas é importante que a gente abranja também essa situação com relação às crianças, com relação aos idosos. Né? Situações pequenas que podem se transformar, de fato, em uma situação muito maior. Então, dentro dessa dinâmica, dessa situação de violência, se nós estamos vivenciando, se nós temos pessoas próximas de nós vivenciando essa situação, um vizinho que seja um familiar, o que é possível fazer para amenizar os efeitos ou o impacto dessa situação de isolamento nas nossas relações familiares, nas nossas relações domésticas? E aí a gente pode ver o seguinte, existe em torno de nós movimentações também no sentido de nos ajudar nesse sentido. Nós temos a Casa Espírita, por exemplo, através desse recurso, que é de oferecer um estudo, uma reflexão, uma mini palestra, o que quer que seja, para nos tirar um pouco da situação que nós estamos vivenciando dentro de casa e passarmos a olhar ou buscar, né, a referência da convivência naquele ambiente que nos traz paz, que nos traz equilíbrio. Nós temos aí as palestras que vão nos ajudar. Mas dentro de casa também existem infinitas possibilidades que nós temos de melhorar ou amenizar os efeitos do impacto causado pelo isolamento. Nós temos aí, pela internet, né, as turras de atividades para serem feitas entre pais e filhos. Né? Atividades pedagógicas, o próprio acompanhamento da lição do filho como um momento de convivência, de conhecimento, de observação das limitações, das dificuldades do filho, onde ele é mais forte, digamos assim, na sua atividade, onde é que ele tem mais dificuldade. E dentro disso, eu, enquanto pai, enquanto irmão mais velho, enquanto mãe, posso me propor a auxiliá-lo nesse processo. Então eu vou em busca de recursos também. Eu volto a estudar com ele, eu vou buscar na internet, né? A gente pode não ter todos os recursos à nossa disposição, mas nós temos hoje canais de televisão que nos auxiliam nisso.
no desenvolvimento de atividades em conjunto. Né? Então, a atividade de limpar a casa pode ser um ponto, por exemplo, que a gente pode pensar assim a princípio, e eu vou ser muito honesto com vocês, eu odiava lavar o banheiro em casa, era a minha atividade dentro de casa. Mas a minha mãe motivava a gente a fazer aquilo como uma forma de que, olha, se você não fizer, você vai sobrecarregar alguém aqui na convivência. Então imagine uma mãe com 3 filhos dentro de casa. Todos tinham que fazer alguma coisa. Então alguém tinha que fazer a comida, alguém tinha que limpar a casa, alguém tinha que lavar o banheiro, alguém tinha que lavar os pratos e jogar o lixo fora. E assim nós fomos estabelecendo essa organização, que não era nem sempre tão agradável, mas que a gente fazia porque, olha, é a única coisa que me resta fazer nessa atividade aqui. Se está todo mundo colaborando, por que, que eu não posso colaborar? Né? Buscar desenvolver essa atividade. Tem pessoas que têm facilidade, por exemplo, com a cozinha, né? Mães e pais. Por que não aproximar os filhos também dessa dinâmica? Corta aqui um tempero, ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo quando possível. Né? Se forem muito pequenos, atividades com eles que possa tornar a situação mais agradável. Brincadeiras mesmo. Ou sentar para assistir um filme infantil. Todos esses momentos podem e devem ser compartilhados. A grande questão, muitas vezes, é que quando a gente se propõe a fazer isso, a gente observa que a gente não vinha fazendo. Né? A gente não vinha tendo esses espaços de convivência dentro de casa. Né? E os cônjuges, os maridos e esposas, companheiros e companheiras, o que podem fazer nesse momento? Buscar entendimento. Né? Resgatar situações que no início do relacionamento era extremamente prazerosa para ambos. Não é? Quem sabe retornar o namoro, a paquera, o flerte dentro de casa, né? de uma maneira agradável. Apesar de muita gente criticar, nós temos também ao acesso de todos hoje essas lives de artistas, né? Que às vezes você e o seu marido gostam, ou você e a sua esposa gostam, e que não vão mais um show há algum tempo, e aí esse artista vai passar hoje no sábado de tarde tocando os maiores sucessos da carreira dele. Por que não preparar esse momento, né, da forma prazerosa para ambos curtirem esse momento juntos? Se não puderem assistir a live na hora, porque tem muita coisa para fazer dentro de casa, não tem problema. A live vai ficar disponível lá no YouTube. Né? Então, tem como assistir depois, tem como criar essas situações depois. Outro ponto que a gente precisa refletir também é que quando a gente se propõe a fazer isso, a gente observa igualmente que nós vínhamos muitas vezes deixando o nosso relacionamento afetivo em segundo plano. Como se os problemas, as contas, né, o dinheiro fosse mais importante do que o laço que nos uniu lá atrás. Parecia que a gente era mais feliz lá atrás? Não. A gente só desistiu agora ou colocou situações acima desse momento. E aí você vê também o lado positivo desse isolamento. A possibilidade que esses afetos têm de ser fortalecidos ou reanimados na situação do isolamento. Né? E tudo isso, gente, é motivador cada vez mais para que a violência não se estabeleça. Então são recursos aqui para que a violência não se estabeleça, para que o respeito, para que a convivência familiar seja agradável. E além disso tudo, a gente poderia até colocar como primeiro item, mas aí ficaria muita propaganda para o espiritismo. Eu deixei para colocar por último. A prática do culto evangélico no lar. Da leitura da Bíblia ou da leitura de qualquer passagem motivadora e que gere reflexões no nosso comportamento, pode também ser objeto de reunião entre os familiares de uma casa. Então, para nós espíritas, ou para aqueles que simpatizam com o espiritismo, a gente propõe sempre a prática do Evangelho no lar como um mecanismo de reunião e, sobretudo, também de proteção e harmonização da nossa casa. A presença dos benfeitores espirituais nesse momento e no curso desse Evangelho no lar também podem favorecer cada vez mais essa situação. Tem gente aí que está fazendo Evangelho todos os dias. Tem gente que continua fazendo no mesmo dia e horário agendado. Não é? Mas a gente pode fazer isso em família. A gente pode fazer isso com os nossos. A gente pode dar voz, por exemplo, aos nossos pequenos nesse momento. A gente não precisa medir mais o tempo do Evangelho em 5, 10, 15 minutos se aquilo se converter
em uma reunião fraterna. Às vezes é o seu filho adolescente que tem dúvidas sobre o que ele acabou de ler, né? E como é que eu vou explicá-lo? Será que até a busca dessas respostas não pode ser uma atividade desenvolvida em família? Observe também que a situação de violência, ela denota uma situação de fragilidade, tanto do agressor como das vítimas ou da vítima. Então, se estamos todos sensíveis, é também nesse momento que nós podemos nos valer dos recursos espirituais para nos auxiliarmos uns aos outros. Para amenizar o desespero, para amenizar a falta de fé, para amenizar a incerteza em torno da situação atual. Eu não estou falando de fazer pregação dentro de casa, mas de levar a reflexão. Se ainda há uma mínima fé em Deus, é acreditar que a situação não está perdida no espaço, que há uma providência gerindo e administrando tudo para o nosso melhor, sempre. Então, o culto do Evangelho no lar também vai favorecer essa melhora nas nossas relações, ou quem sabe evitar o desenvolvimento da situação de violência na nossa casa. Por fim, eu gostaria de pontuar mais uma vez que, ainda que a gente não esteja em situação de violência, ou não tivermos casos próximos de nós, a gente não sabe os próximos dias como serão, e eventualmente é um vizinho, é uma situação próxima de nós que está acontecendo esses estados de violência doméstica, lembrar e reforçar que a rede de proteção à mulher, à violência doméstica como um todo, à violência infantil, né, tudo isso está em perfeito funcionamento. E nós precisamos, enquanto cidadãos, nos valermos desses recursos. Se o momento hoje nos leva, por exemplo, a divulgar ou denunciar situações de descumprimento das medidas públicas para enfrentamento da pandemia, bares, estabelecimentos que não deveriam estar funcionando, estão funcionando, gerando aglomeração de pessoas, nosso dever também em relação à situação de violência continua. O Disque Denúncia, que serve para denunciar situações de violência contra a criança e violência contra o idoso, por exemplo, continua em perfeito funcionamento. O Disque Nacional é o Disque 100, disco número 100, e faz a sua denúncia, que pode ser anônima, você não precisa se identificar. Na Bahia, a gente tem o 3235-0000 como Disque Denúncia contra a Violência Infantil. Funciona aqui em Salvador este número também. E temos o 3117-8224, que esse é o Disque Ronda Maria da Penha, que é um atendimento disponibilizado através da Polícia Militar, de uma guarnição específica da polícia, que vai acionar qualquer viatura próxima ao local da suposta agressão estar se realizando. Então, a gente não deve deixar jamais de analisar ou de nos valermos desses serviços. É um dever cívico e é um dever moral também, e fraternal para com o outro. Então, repetindo, 3117-8224, Ronda Maria da Penha, Disque 100, contra a violência infantil e violência contra o idoso a nível nacional. Caso você esqueça daqui, liga o Disque 100. E, se você puder deixar anotado, 3235-0000 é o Disque Denúncia contra a Violência Infantil aqui na Bahia. Certo? Espero ter acrescentado reflexões para vocês nesse momento. Agradecer mais uma vez a oportunidade ofertada aí pela nossa companheira Márcia e nos colocarmos à disposição para qualquer situação ou esclarecimento que se fizer necessário em relação a esse tema. Certo? Muita paz para todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe os nossos lares, as nossas famílias, e esteja conosco hoje e sempre.